A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar lendo Isaías 31, a qual diz assim a palavra: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e se estribam em cavalos e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos são carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me diz o Senhor: como o leão e o cachorro do leão ruge sobre a sua presa, ainda que se convoque contra ele uma multidão de pastores, e não se espanta das suas vozes, e nem se abate pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Síria cairá pela espada, não de varão, e a espada, não de homem, a consumirá e fugirá perante a espada. E os seus mancebos serão derrotados, e de medo passará a sua rocha, e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, e cuja fornalha está em Jerusalém. Eis aí está, que reinará um rei com justiça, e dominarão seus príncipes sobre o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não voltarão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará louco, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Levantai, vós mulheres, que está em repouso, e ouve a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque um ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estão tão seguras, porque a vindima se acabará
e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estão em repouso, turbai vós que estáis tão seguras, despi-vos e ponde-vos nuas, cinge de saco os vossos lombos. Vou parar por aqui, né, que é extenso, senão toma muito o tempo, né? Glória a Deus. E aqui a gente está vendo que Deus está falando, exortando, né? E dando promessas de livramento. Quando Deus promete a livrar, Ele cumpre, não é verdade? Glória a Deus. E aí a gente está vendo que Deus está falando. Ai, daqueles que fazem da carne, né, o seu braço, confia na carne, tem segurança na carne. Ai, daqueles que descem para o Egito a buscar socorro, né? Ai, eu preciso de socorro, eu vou lá buscar, porque no Egito tem, né? No Egito tem refúgio, como o povo ia antes, né, comprar comida. Até o povo de Israel desceram para lá, né, para comprar comida, né? Até quando o Senhor Jesus nasceu, que Herodes estava perseguindo, o Senhor falou para eles descer ao Egito, né? Porque lá tinha segurança, né? Mas depois o Senhor falou: sobe do Egito, vai embora, pode voltar, que Herodes morreu. Mas aí, o que o povo hoje não, né? Porque agora já cada um já tem as suas potências, né? Suas armas de guerra. Mas antes não. Antes eles desciam ao Egito porque eles confiavam em Faraó, confiavam no rei que estava reinando naquela época, porque tinha muita segurança, muitos cavalos de guerras, né? E eles faziam do Egito uma fortaleza. E aí então, quantos aliados, né, ao Egito, quantos reis, né, fizeram aliança com o Egito e não confiaram em Deus, não depositaram sua confiança no Senhor, achando que eles mesmos iam conseguir vencer pela proteção do Egito. O Egito estando conosco, a gente vence qualquer guerra. É isso que Deus está falando aqui, né? Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, quer dizer, confiam em cavalos, têm confiança nos carros dos egípcios, porque o Egito tinha muitos carros, né? Muitos carros. Os cavaleiros, né? Poderosíssimos, fortíssimos, ousados, né? Transmitiam muita segurança. E aí o Senhor falou: confiam no Egito, confia na potência do Egito e não atenta para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Olha o próprio Deus falando isso, né? Meu Jesus, usando Isaías para exortar o povo. Vocês confiam no Egito, né? Vocês não atentam para mim. Deus está mostrando aqui que Ele é muito mais poderoso do que milhões de carros que o Egito possa ter. Ele é muito mais poderoso do que milhões de cavalos preparados para a guerra, porque Ele tem exércitos e exércitos. Deus pode criar milhões de exércitos se Ele quiser. Então Ele está mostrando aqui que Ele é muito mais poderoso do que nós possamos imaginar, né? Muito mais. E o povo, né? O povo de Israel, o povo de Deus, inclinavam para as coisas somente daquilo que era aparente, daquilo que eles estavam vendo. Gente, a gente precisa fazer uma aliança com o Egito, porque o Egito tem cavaleiros fortes. Nós vamos ganhar qualquer guerra. Vamos fazer aliança com o Egito, né? Os cavalos, carros. Gente, a gente tem que fazer aliança com nações poderosas, né? E aí Deus atentando para isso e olhando a capacidade que a pessoa tem, né? Porque a pessoa olha pela vista, né?
E aí o Senhor fala, e não atentam para mim, não me buscam, não confiam que eu possa fazer muito mais. E Deus já provou várias vezes o seu poder. Deus já tinha muitas e muitas vezes revelado quem Ele é. Ele não destruiu todos os exércitos dos midianitas sem eles lutarem. E muito mais, né? Muito mais. Quantas guerras ganhas? Mas buscar o Senhor parece que é isso, né? Aí Deus fala assim, os egípcios são homens e não Deus. Os seus cavalos são carne e não é espírito. Quando o Senhor estender a mão, eles caem por terra, né? Rapidinho, cai tudo por terra. Cai por terra tanto a pessoa que está sendo ajudada e também como o auxiliador. O Senhor pode fazer consumir tudo, né? Ainda Ele deu um exemplo. Assim como o leão e o filhotinho dele, quando cai em cima de uma presa, pode juntar pastores daqui, pastores dali, que não consegue tirar aquela ovelha que caiu na mão do leão, né? Aí, está escrito aqui no verso 4. Pode ainda convocar pastores e não se espanta gritando, tocando, não consegue tirar a presa, né? E nem se abate pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelo seu outeiro. Misericórdia, né? Vemos aí então que quando Deus entra na guerra é para ganhar. Então, a gente está vendo a palavra de Deus se cumprindo a cada momento, cada dia, né? O poder do nosso Senhor. Assim como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Ele amparará e a livrará e passando a salvará. Então Ele quer reinar mesmo, Ele quer guerrear, né? Ele quer livrar Israel. É Ele que peleja por Israel, por Jerusalém. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que se levanta contra o povo de Israel, está perdido. E a gente está vendo aí os noticiários, né? A gente está vendo. Então, o povo de Deus, ele só cai na guerra se Deus quiser. Jerusalém, ela é destruída só se Deus quiser. E também pelo fato de quando o povo de Israel começa a idolatrar, né? Ídolos de prata, ídolos de ouro, pecando contra Deus, aí Deus entrega na mão dos inimigos. Entrega na mão da Síria, entrega na mão dos egípcios. Entrega, está escrito, né? Mas o Senhor fala assim, convertei-vos. Convertei-vos. Aí, no verso 6, convertei-vos, pois aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Convertei-vos ao Senhor. Os filhos de Israel têm rebelado contra esse Deus e o Senhor fala para nós se converter, porque o Senhor tem poder de lançar fora, né? E o Senhor está falando que é para jogar fora os ídolos de prata, os ídolos de ouro que fabricaram com as próprias mãos para pecar. Olha, o Senhor não aceita isso. O Senhor, Ele abomina. Olha que falta de inteligência, meu Deus, né? Onde já se viu uma pessoa fabricar uma imagem e se prostrar diante dela. Olha que no versículo 7, Isaías 31, 7. Lança fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fabricaste com as vossas mãos para pecardes.
A Síria cairá pela espada, não pela espada de moço, de varão forte, não pela espada de homem algum, né? Mas pelas mãos do Senhor. Fugirá perante a espada do Senhor. Até os mancebos serão derrotados. Vão se esconder na rocha, mas não vai dar certo, né? E os seus príncipes se assobrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Falar em bandeira, onde eles estavam lá todos, cada um com a bandeira na mão, aquilo lá me chamou a atenção. E agora o versículo está dizendo aqui, ó, e de medo passará a sua rocha e os seus príncipes se assombrarão da bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Então, mexer com Jerusalém, mexer com Israel é mexer com fogo, porque o fogo de Deus está em Israel, o fogo de Deus está lá, a fornalha em Jerusalém, né? Deus é um fogo consumidor, os olhos do Senhor são como chama de fogo, e os olhos do Senhor estão postos ali, aquele lugar está separado, consagrado, né? Deus zela pelo aquilo que é seu. Então, nessa manhã a gente tem que meditar. Nós estamos se inclinando para os ídolos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos distanciando desse Deus? Nós estamos buscando socorro em alguém forte? Aonde nós estamos pondo a nossa confiança? Estamos pondo a nossa confiança no Deus de Israel? Estamos obedecendo a sua voz? Porque aqui a gente está vendo que Ele observa tudo isso. Não, mas é que vocês não entenderam. Eu tenho que mudar de cidade. Não, vocês não entenderam, eu tenho que mudar de país. Quer dizer, buscando socorro na carne, não confia no Senhor de coração. Outros estão confiando naquilo que está enxergando na frente, os ídolos, né? E as pessoas que adoram ídolos são as pessoas que citam muito os 10 mandamentos, né? São as pessoas que citam muito os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, todas aquelas regras, aqueles mandamentos lá. Mas a gente vê que antes do Senhor citar os 10 mandamentos, Ele fala assim, que é para nós não fabricar imagens de nada do que está em cima no céu e de nada que está no fundo do mar e nem na terra e nem no céu, lugar nenhum. Ele diz para nós não fabricar nenhuma imagem e muito menos se prostrar perante ela, certo? Para adorar e nem para fazer da imagem um Deus, né? Porque o Senhor, Ele quer que nós o adoramos em espírito e em verdade, né? Não é? Deixa eu ver aqui. Êxodo 20, ó, antes de citar os 10 mandamentos, Êxodo 20, antes, no mesmo capítulo, ele fala isso. No verso 4, Êxodo 20 e verso 4, está dizendo assim, ó, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma imagem semelhante do que há em cima nos céus e embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração.
mas também eu faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Tá vendo? Então, o Senhor, antes de citar os 10 mandamentos, ele fala sobre a idolatria, tá? Então aí a gente vê que o Senhor está dizendo, né? Para nós não se encurvar perante nenhuma imagem, glória a Deus, né? Nenhuma, porque Ele lança fora, porque Ele é vivo, Ele é muito mais potente do que os cavalos lá dos egípcios, muito mais potente do que as bombas nucleares. Ele é muito mais potente do que nós possamos imaginar. É isso que Ele quer que a gente entenda, né? E aí Ele está dizendo que Ele tem poder de enviar o seu Filho, aqui no verso 32, esse varão que é Jesus Cristo, o poder de restaurar aquilo que foi arruinado. Ele falou assim que nem o louco erra o caminho quando a gente obedece os seus mandamentos, né? Está falando aqui no 32 que Jesus é como um ribeiro de água em lugares secos, como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Ele tá mostrando os benefícios que a gente pode ter com Ele, com o varão. Que varão? Quem é esse varão que solta a língua dos gagos? Olha aqui no 32, né? O louco, ele fala loucamente, mas o Senhor está dizendo aqui que Deus, Ele transforma o louco, transforma as pessoas, né? Aí Ele está dizendo assim, ó, gente, esse varão é o varão do renovo, eles serão esconderijo, eles serão um refúgio para a tempestade, né? Ele está dizendo isso para nós, ele tem a solução, né? Para que vai buscar socorro no braço de carne, né? Para que nós vamos buscar socorro naqueles que não têm socorro? Mas ele diz assim também no verso 9, ô mulheres que estão dormindo, mulheres que estão em repouso, levanta, deixa de repousar. Ô mulheres, levantai-vos, mulheres que estão dormindo, vocês que estão tão seguras de si mesmo, levantai-vos, despertai-vos, né? Cinge, quer dizer, humilha-te, coloca cinza na cabeça, como antigamente eles humilhavam dessa forma. Glória a Deus. Vamos se humilhar perante o Senhor, né? Está escrito aqui, ó. Porque o Senhor está agindo. Vamos, mulheres, levantai e andar atrás desse varão. Vamos buscar esse varão, seguir os passos do varão, do renovo, o renovo, Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Ele diz, ele promete palavras, ele lança as palavras proféticas sobre Jerusalém, sobre o seu povo, e nós vamos pegar para nós também essa palavra. Mas vemos aqui tantas regras, tantos mandamentos, dizendo para nós não ir atrás do braço de carne, do refúgio do Egito. Hoje o Egito é o mundo. O mundo oferece segurança, mas não tem. Estamos vendo que não tem segurança. Estamos vendo aí a idolatria, ídolos de prata, ídolos de ouro, que não traz segurança. Mas o Senhor diz, olha, vocês olham pelas potências da terra e deixa o poderoso de Israel. Quantos milhões e milhões de soldados, né, de guerreiros,
armas potentes, mas o Senhor diz: eu sou mais poderoso do que essas armas, mais poderoso do que as bombas nucleares. Eu faço, eu posso, eu mando, eu exalto, eu humilho, eu abato, eu honro. Eu tiro vida, mas eu dou vida, eu também tenho esse poder. Aí ele diz: ai daquele que fabrica os ídolos e adora seus ídolos. Os ídolos que não fizeram os céus e a terra desaparecerão de cima da terra. E o Senhor, antes de citar os 10 mandamentos, está lá, né? Não farás para ti imagens de esculturas. Não farás para ti imagem, nem adorarás a elas, porque nada são. Ai dos que fabricam imagens, ai daqueles que fabricam imagens das pessoas que estão na terra, ou dos seres que estão debaixo das águas, para se inclinar perante elas, e deixa o Deus vivo, todo-poderoso, aquele que tem e pode e faz. Todas as coisas foram criadas para esse varão, todas as coisas é desse varão. Por ele e para ele são todas as coisas. Varão de guerra, Senhor Jesus Cristo justo. E os olhos deles estão postos em Jerusalém. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Glória a Deus. Ele está vendo aonde nós estamos buscando socorro, de quem estamos buscando segurança. E nem as mulheres escapam, porque ele disse: levantai-vos, mulheres que está em repouso, né? Levantai-vos, saí do sossego, saí das suas câmaras de conforto, né? Levantai-vos, vamos jejuar, está escrito aqui, ó, se cinge de saco, quer dizer, se humilha perante o Senhor com jejuns e orações, porque os dias são maus e nós precisamos do socorro do Senhor Deus de Israel, o poderoso que está aí falando, exortando nós a buscá-lo, a buscar força no Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Isaías 31 e o 32, para a nossa meditação de hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Paz seja convosco. Glória a Deus.